Finalmente o mês de outubro chegou e com a chegada do mês de outubro chega também o desacato à autoridade novamente, graças a Deus, porque eu já não estava mais suportando minha vida sem essa minha terapia que eu fazia quase que diária. Infelizmente, quando a universidade começou, eu não consegui fazer com que as duas coisas funcionassem, né? Tanto a faculdade quanto o canal, então eu tive que deixar o canal de lado, óbvio que eu não ia deixar a faculdade de lado, e eu vou tentar fazer com que as duas coisas coexistam e a gente continue aí, a gente não pare de gravar nunca mais depois dessa parada. Pois bem, voltamos no Desacato à Autoridade e pra variar, pra falar de novo, pra começar, toda vez que eu começo essa porra de novo, tem que falar sobre Demolidor, já virou regra, é o nosso dia 1, é o nosso dia 31, é o nosso dia festivo, é Demolidor, é o meu cargo-chefe nos quadrinhos, uma coisa que eu amo falar, mais precisamente da saga do Demolidor da Innocent, e mais precisamente dos volumes 7 e 8, que foi lançado lá nos anos 80, mais precisamente em 1990. E sim, né, 1990 ainda faz parte dos anos 80. Já está acabando a obra da Innocent e a gente já falou sobre esse arco principal que está acontecendo agora no vídeo que a gente fala, usa como base a saga do Demolidor volume 6, no vídeo passado de que o Demolidor odeia o agronegócio. A gente já falou dessa saga, é a saga que precisamente o Demolidor ele sai de Hell Chicken, sai de Nova York e vai para o norte dos Estados Unidos. Ele vai para uma região fria, uma região com neve, uma região dark. E, né, para fazer uma saga, para ter a sua saga de autoconhecimento. Essa parte da neve, ela fica mais no volume 6. Eu tentei procurar aqui algum exemplo no volume 7 e 8, mas não tem. Aqui ele já está fora dessa abordagem, que é uma abordagem legal. É visualmente bacana, o Demolidor de vermelho, andando no branco. A neve simboliza um aspecto mais solitário. Você pega, por exemplo, todos os animais que vivem na neve, exceto, sei lá, os pinguins, as focas, não, vários, né, vários. Mas você tem na neve vários exemplos de animais solitários. Eu imagino muito o urso polar, já que é um lugar que não existe, assim, uma coexistência tão grande, né, assim, é um lugar que passa solidão. Pra mim, passa solidão, e eu acredito que a nossa gente pensou nisso, e eu acredito que quando os cineastas fazem a mesma coisa, eles pensam na mesma coisa. E, pois bem, antes de falar propriamente sobre o tema do vídeo, que é a abordagem da esquerda dentro dos debates políticos, eu quero passar um pente nessa história. Já que tem tanto tempo que a gente não fala sobre, eu vou falar um pouquinho sobre como está sendo, porque eu tenho uma crítica que eu tinha que trazer aqui no Desacato à Autoridade, que é uma coisa que está engasgada aqui, querendo sair, que é a respeito da nerdolada que está acompanhando a saga do Demolidor. Inclusive, pode até ter uns 10 aqui que assistem, não que assistem o canal, mas pode ter uns 10 que assistem o canal e uns 20 que vejam esse vídeo falando precisamente sobre essa saga do Demolidor que estão acompanhando. Porque o que aconteceu? A Innocent, ela é sensacional. Eu já falei isso aqui várias e várias vezes e eu não canso. Inclusive, talvez até depois de ler toda a saga do Demolidor, eu revisite algumas histórias para trazer aqui para vocês. Algumas histórias que eu não consegui trazer no tempo que eu estava lendo, porque senão ia ficar muita coisa do Demolidor, ou porque eu não tinha uma ideia fechadinha a respeito do tema, mas eu achei uma obra sensacional e eu falaria tranquilamente de todos os volumes e de 80% dos capítulos ali. Tem alguns capítulos que são um pouco mais fracos, obviamente, mas enfim, o que eu percebi com essa chegada do novo diretor, né, do novo roteirista, na verdade, que eu não vou nem falar o nome porque não tem nada a ver com a história. Muita gente tá falando que, finalmente o Demolidor voltou a Hell's Chicken. Finalmente o Demolidor voltou ao seu cargo-chefe. Finalmente o Demolidor voltou a fazer aquilo que a gente gosta. E tratando a Innocent como uma pessoa que errou. Tratando a Innocent como uma pessoa que cagou a história em ter tirado o Demolidor de dentro daquele núcleo. Aqui eu tenho grande parte da fase que é toda amarradinha essa fase, né? A Innocent e Frank Miller, ela é bem amarradinha, bem seguida assim, é quase que um mangá, com início, meio e fim. Até agora, pelo menos até na saga da Innocent. Eu não sei se esse novo diretor vai cagar com tudo, e eu não vou lê-lo agora. Eu vou tentar ler um pouco mais da fase Frank Miller, tentar ler o início da fase Frank Miller, e não vou continuar agora, eu vou voltar, né? Vou ler o Demolidor mais nas origens, agora é a fase que eu busco do Demolidor, é um negócio mais das origens. Enfim, eu tenho aqui algumas coisas do Frank Miller e eu posso dizer com segurança que ele tem
O Homem Sem Medo, A Queda de Murdoch e toda a fase com Klaus Johnson. Toda essa fase, ele faz o que a Nerdolada chama de cargo-chefe do Demolidor, né? Que é aquele Demolidor lá em Nova York, trabalhando como um vigilante noturno. Ok, massa pra cacete ele fazer isso. Muito bom ele fazer isso. Mas, porra, você já teve inúmeros volumes, inúmeros capítulos dele trazendo essa abordagem. A Innocent tem 5 volumes. 5 volumes que vai dar o quê? 25 capítulos do Demolidor trabalhando em Hell's Kitchen, do Demolidor trabalhando em Nova York. E tem uma nerdaiada aí na internet achando ruim essa decisão do Innocent. Achando, nossa, tiraram o Demolidor de onde ele nunca deveria ter saído. Tipo, gente, meu Deus, que crítica mais vazia é essa? Ela pegou o personagem que já tinha acabado de ser desconstruído anteriormente com o Frank Miller e de uma maneira sensacional, sensacional. Assim, o Frank Miller, ele é o Demolidor. O Demolidor, você não consegue imaginar um Demolidor que não seja advogado, com todas as características do Frank Miller. Com essa relação dele com a Karen Page, essa relação dele com o Rei do Crime, você não consegue imaginar outro Demolidor. Você vai adaptar um Demolidor diferente para o cinema? Você vai adaptar? Não tem como. A mesma coisa é o Batman, ele é o Brucezinho, que teve os pais assassinados e começou a lutar pela justiça em Gotham. É porque um autor fez isso de uma maneira tão bem feita, mas tão bem feita, que virou a origem do personagem de fato. Não é como alguns personagens aí, que talvez eu nem me lembre agora de cabeça, mas que tenham várias e várias origens. Por exemplo, o Homem de Ferro pode ter várias e várias origens. Os Lanternas Verdes, você tem vários Lanternas Verdes com várias origens. O Demolidor não. Você não consegue pensar em um Demolidor que não tenha essa origem do Frank Miller, essa personalidade do Frank Miller. E você tem tudo isso. Você tem os 5 volumes da Innocent falando dele lá em Nova York. Ela tira ele de lá, faz mais uma desconstrução, manda o Demolidor para uma jornada de autoconhecimento, para ele poder voltar para Nova York e não fazer merda. Ele tem que se descobrir, ele tem que saber o que ele quer, ele tem que saber o que ele é naquele momento para poder voltar para Nova York. Inclusive, no fim do 8º volume, ele já tá de volta aqui a Nova York, só que ele só tá fazendo merda por enquanto. Ele não conseguiu ainda finalizar a sua jornada de autoconhecimento, nem aqui no volume 8 ainda. E o pessoal tá falando que, mas a Innocent cagou no pau, mas a Innocent não sei o que. Cara, eu acho que essa é uma opinião que você... assim, eu não gosto muito dessa expressão, mas é quase uma opinião que você não tem o direito de ter. É algo assim, cara... É uma coisa muito sem fundamento, é algo muito burro de se dizer. Você dizer que não, mas o Demolidor ele deveria ficar dentro da casinha o tempo inteiro. Enfim, era basicamente isso que eu queria dizer. Eu lambo as bolas na Innocent mesmo, eu acho ela sensacional, acho ela uma roteirista sensacional, muito fã dela, inclusive eu vou buscar mais coisas dela assim que acabar a saga do Demolidor. Claro que a minha verba é curta, eu não posso ler tudo da Innocent, nem tudo do Frank Miller, nem tudo do Demolidor, por enquanto, mas eu vou procurar sim, eu vou procurar saber um pouco mais dela. E agora a gente vai sair da análise narrativa, da análise... vamos analisar a Innocent como roteirista e vamos partir para a análise da crítica social foda, que mais uma vez a Innocent traz muito bem, de forma muito boa, aqui nesses 3 últimos volumes. Eu peguei só 2, mas é abordado nos 3 últimos volumes. No vídeo anterior, inclusive no volume anterior, no volume 6, e ali no volume 6, a gente foi apresentado a uma personagem muito interessante, uma personagem muito massa, que é a Brandy, né? A Brandy, que é filha de um cara do agronegócio, de um cara rico, de um cara poderoso e tudo mais. Ela é uma feminista bem assídua. Ela é uma feminista, assim, bem radical mesmo. Essa é uma das principais características dela. E essa é a função dela ali na história. Ela é bem estereotipada, claro. Eu já falei isso e já repeti várias e várias vezes aqui no canal. Que ela é estereotipada porque ela precisa ser estereotipada. Né? Você tem a Innocent, você tem um trabalho ali curto. Né? 9 volumes ainda é curto. E você tem uma... coadjuvante, muito coadjuvante mesmo, que raramente vai aparecer novamente. Eu acho que nunca mais vai aparecer a Brandy num quadrinho do Demolidor. Já que ela tem tanto pouco tempo de desenvolvimento, ela tem que ser estereotipada para que a gente consiga absorver o personagem logo e absorva a ideia dela logo, né?
Então, aí já é o primeiro passo que a gente tem que dar para conhecer esse personagem. E aí se desenrola uma trama muito interessante nesses últimos volumes do Demolidor, que é da número 9 e a Brand. A número 9, ela representa aquela mulher que ela é cegada pelos princípios do conservadorismo, né? Assim, vai ter conservador dizendo que não, mas a gente não prega isso e tal. Beleza, tá bom. Eu acredito no que você está dizendo. Enfim, ela é cegamente uma seguidora dos direitos do conservadorismo. Ela é aquela mulher que passa, que limpa, que fica calada. Ela é daquela sociedade mais arcaica possível. Aí você vai dizer, mas eu sou conservador e não quero isso. Sim, você é conservador em um nível. Você não é um conservador de conservar aqueles direitos cristãos do início, então, no caso. Mas eu não estou conversando com conservadores aqui. Enfim, ela representa isso na obra. E a Brand, como dito anteriormente, ela representa uma feminista muito, mas muito assídua, uma feminista muito radical, que é politizada. A número 9, ela tem dias de idade. Ela não foi desenvolvida ainda como personagem sim, mas como ser humano não, né? Um ser humano para se politizar demora 18 anos, 17, 15 anos, 20 anos, 30 anos para poder se politizar, em alguns exemplos. E ela tem alguns dias de vida. E ela foi programada para ser daquela forma. É a melhor coisa de exemplificar o personagem também, é que ela foi programada para agir daquela forma. Talvez ela não consiga, talvez não seja, ela não consiga conceber uma sociedade em que a função dela seja diferente da função que ela exerce nesse momento. Nessa função de mulher perfeita aos olhos de um conservador ao extremo, de um cara que gosta da sociedade mais arcaica possível. É a mesma coisa de você chegar e tentar convencer o ChatGPT a se tornar comunista. Talvez, não é que o comunismo é um absurdo, que não dá para fazer ele se tornar comunista. Não, é porque ele é programado para ser algo imparcial. Ele é programado para não tomar vez em nenhum momento. Ele é programado para agir daquela forma. Não tem como ele sair daquilo. Não tem como ele sair daquela casa. Entende? Isso, teoricamente, eu não vou entrar nessas discussões de inteligência artificial aqui, mas é só para dar mais um exemplo aqui para vocês. E a Brand, por ser essa feminista super assídua, ela bate de frente com a número 9, dizendo que ela tem que mudar, que ela tem que drasticamente mudar, que ela tem que renegar tudo isso, sendo que ela esquece que além dela ter dias de vida, ela ainda foi programada para fazer algo. Então, é óbvio que ela não vai conseguir sair dessa bolha que ela está inserida, e o restante do quadrinho inteiro, ela fica super satisfeita naquela posição que ela está. E essa é a trama que a nossa gente coloca a gente. E mais uma vez, como a nossa gente fez em toda a fase, quando ela traz crítica social, ela não traz a crítica social por trazer. Joga a crítica social lá e depois esquece. Não, ela sempre desenvolve a crítica social. Inúmeras vezes. Uma das coisas que eu acho mais sensacional da nossa gente é fazer essas críticas sociais que ela faz. Ela já colocou saneamento básico, mãe, capitalismo, comida, diversas coisas que são críticas não só sociais, mas também críticas psicológicas, críticas de várias camadas. Na nossa ela é incrível em trazer isso. Mas qual o objetivo dela ao trazer essas críticas sociais? O objetivo dela é simples, é basicamente desenvolver o Demolidor dentro dessas críticas, ou seja, como o Demolidor se comportaria diante desses momentos. O Demolidor, que é um personagem que é muito bem desenvolvido aqui. Ele questiona a religião, beleza, outras pessoas já questionaram isso. Ele questiona posicionamento, beleza, outras pessoas também questionaram isso. E eu não estou dizendo que a nossa ela é boa porque ela é a única que faz isso. Não, estou dizendo que ela é boa porque ela faz. Não porque ela é a única, mas ela faz. E de uma forma muito bem feita. E o Demolidor ele é desenvolvido em todas essas instâncias. Política, ética, moral, religiosa, que de alguma forma é ética e moral, mas ainda tem a questão espiritual. Tem muitas outras questões que são desenvolvidas no Demolidor. Então, ela não pega o Demolidor e faz assim, vamos pegar o Demolidor como um simples personagem, como um mero personagem, e vamos jogar ele dentro de um problema social para ver o que acontece. Não, ela faz o problema social acontecer ao redor do Demolidor para saber qual que vai ser o posicionamento dele. E mais uma vez isso acontece com a Brand e com a número 9. O Demolidor vê toda aquela situação com a Brand sendo a feminista e a número 9 sendo aquela
mulher da sociedade arcaica e vai se posicionar um pouco em cima do muro, da mesma forma que ele sempre tem o seu posicionamento, mas é um posicionamento que dessa vez está muito alinhado comigo e eu acho que conversou comigo porque aconteceu em determinado momento da minha vida, né? Que aconteceu em determinado momento da minha vida uma situação bem parecida, que é uma pessoa muito de esquerda chega numa pessoa de direita que nem politizada é, ela só se comporta como uma pessoa de direita e julgando essa pessoa de direita, né? Eu estou num ambiente em que existe essa questão toda não vou dizer do politicamente correto, não quero usar essa linguagem que a direita usa, mas existe o cancelamento na vida real. Existe essa questão do ridicularizar uma pessoa por conta de alguma coisa que ela falou. Existe isolar de sala de aula, existe isolar de família, existe isolar de qualquer núcleo que seja que a política em algum momento entrou. Entendem? E eu vivi isso. Para conseguir exemplificar a opinião do Demolidor, a minha opinião e o que acontece na vida real e o que aconteceu no Demolidor, eu quero que vocês imaginem um tabuleiro de xadrez. Eu vou tentar ilustrar ele aí na edição, mas ao mesmo tempo eu vou tentar exemplificar aqui. Pensem em um tabuleiro de xadrez como aqui tendo a esquerda e aqui tendo a direita. Né? A parte de cima, essa aqui é a esquerda e essa aqui é a direita. Quanto mais à frente do rei, mais fácil de mudar de ideia. E vocês sabem como ficam, né, os times de xadrez, né, a ordenzinha deles. Na frente ficam os peões. Ou seja, os mais fáceis de mudar de ideia são os peões. Segundo, quanto mais distante do rei, mais difícil de mudar de ideia. Ou seja, as torres são mais fáceis de mudar de ideia e passar para o lado de cá do que os cavalos, que são mais fáceis que o bispo, que são mais fáceis que a rainha, que são mais difíceis todos do que os peões. E aí, para exemplificar também, tem aquela outra questão. O rei, ele simboliza aquele marxismo-leninismo mais radical possível. Aquele, não, a gente tem que matar os burgueses, tem que pegar, assim, claro, Marx e Lenin não chegaram a dizer isso assim, dessa forma, mas pessoas com ideias, né? Imaginem pessoas com ideias dessa forma, e vocês sabem que existem pessoas assim. Marxismo, leninismo, ao pé da letra, não ao pé da letra, mas cegamente de esquerda, a gente tem que acabar, tem que planificar a economia agora, tem que mudar a hino, tem que mudar a bandeira, tem que mudar tudo, e a gente tem que viver no comunismo a partir de agora. Vamos dominar todos os estados do mundo e é isso. Aquele esquerdismo mais assim, mais politizado e aquele negócio mais assim, mais cego mesmo. É o que simboliza o rei do xadrez nesse tabuleiro das ideias. Tabuleiro das ideias. Tabuleiro das ideologias, né? E os peões? Quem são os peões? Os peões, eles são aquelas pessoas que ainda não são politizadas, mas acabam se comportando dessa forma. Ou seja, uma pessoa que estudou numa escola em que as amigas eram de esquerda, ou as amigas eram de esquerda e não sabia, ela vai se comportar dessa forma. Ela vai sempre ter aquela, assim, eu não vou falar agenda woke, mas aquele princípio do progressismo ali com ela, aquele negócio, tipo, ela consome mídia, sei lá, mídia LGBT, mídia valoriza os indígenas, coisas desse tipo. Coisas desse tipo que nós da esquerda estamos acostumados a consumir, acostumados por lutar por elas. Mas essas pessoas aqui, elas nem lutam por elas. Elas estão ali, elas fazem parte, elas se assemelham mais, concordam um pouco com as ideias quando resolvem estudar, mas dificilmente estudam. É aquele exemplo claro da sua mãe que votou no Lula, que está ali, conversa com as coisas da esquerda, mas nunca se posicionou. Mas, como eu falei, ela, logicamente, é a mais fácil de mudar de lado. Ela é a que mais pode mudar de lado aqui, porque ela não está tão politizada assim. Ela não está tão cega assim. Eu não gosto dessa palavra cega, porque não é bem assim que a banda toca. E quem se politizou, quem escolheu um lado, quem tem ideologia sabe muito bem dessa questão. Quando você chega na torre, a torre vai ser aquela pessoa que é politizada, é de direita, mas aquele capitalismo, ele não concorda que o capitalismo deva ser aquele capitalismo liberal ao extremo. A torre é aquela que fala, não, a gente tem que ter uma moderação do Estado. Aí o bispo vai ser, não, a gente tem que ter um anarcocapitalismo, mas tem que ser um anarcocapitalismo mediado pela igreja. Aí o cavalo vai ser, entende? Vocês entenderam o que aconteceu aqui. E a Brand, ela tá muito perto do rei. Ela simboliza uma esquerdista muito radical mesmo. Bem ali, muito à esquerda mesmo.
E aí o que vai acontecer? Vamos entrar em outro dilema. Quem está num tabuleiro de xadrez quer ganhar, especialmente o rei, especialmente quem está mais perto do rei. Eu me considero uma pessoa que, sim, sou de esquerda, gosto da ideia de economia planificada, gosto de Marx, gosto de Engels, gosto de Lenin, gosto de tudo. Me considero um socialista, sim. Me considero um socialista, sim. Eu acho que fica um pouco óbvio, né? No passado e hoje do canal. Me considero um socialista. Eu estou no tabuleiro de xadrez. Eu estou nessa faixa aqui. Nessa não porque é da direita, eu estou nessa faixa aqui. Que está perto do rei. Não é assim, não tem tantas certezas de sua ideia. Daquilo que segue. Confesso que eu estou passando por um momento de conflitos. Mas eu jamais me imagino do lado da direita. Sempre da esquerda e sempre perto do rei. Só com alguns detalhes ali. Né, especialmente com o que tem acontecido com o PCB e com esses partidos de esquerda marxista e trotskista do que vem no passado recente aí do Brasil, eu tenho pensado muito, mas isso aí fica para outros vídeos posteriormente. Eu me considero aqui e eu estou no tabuleiro de xadrez, estou perto do rei e quero ganhar. Como que você ganha num tabuleiro de xadrez? Qual é a forma mais fácil de você ganhar num tabuleiro de xadrez? É você obtendo a maioria. Ou seja, você em algum momento do jogo é mais fácil que você ganhe com a maioria. E a maioria é no princípio político, é a palavra como princípio político, é a maioria de força. Pode ser a maioria arma, que nem a direita fez no Chile, no Brasil, ou como foi a revolução, o golpe, né, da República aqui no Brasil. Pode ser popular também, como aconteceram em outras revoluções, inclusive em revoluções de esquerda, em que a esquerda era popular, né, na grande maioria, na Rússia, na China, no Vietnã, no Chile, né, na Albânia, em todos esses lugares que ocorreram essas revoluções marxistas, essas revoluções vermelhas, né? Enfim, para que você tenha a maioria no xadrez, você tem que derrotar os seus amiguinhos. Na vida real, para você obter a maioria, especialmente num cenário que a gente está, você tem que ganhar a maioria, você tem que trazer a maioria para o seu lado. Você não vai sair na rua matando quem é de direita, porque você vai ser considerado um louco, vai ser preso e pessoas vão sair do seu lado. Enfim, esse exercício já foi o suficiente para que vocês pudessem absorver a minha ideia, eu acho. Eu acho que vocês conseguiram absorver. A número 9 está aqui. Pessoas que não fazem parte da elite pensante da direita, eu já estou começando a perder a paciência. Elas estão aqui. Seu vizinho que votou no Bolsonaro, mas não está em grupo de WhatsApp, não está radicalizado, está aqui. Entende? Só porque ele cometeu uma fala que é reflexo da nossa sociedade brasileira, como uma fala minimamente transfóbica, não justifica a sua abordagem mortal para cima daquela pessoa. Sua abordagem radical para cima daquela pessoa. Não é porque ela foi assim, mas peraí, pô, mas ele falou que não gosta de gay. Nossa, ele falou que não gosta de ver beijo gay. Cara, infelizmente, acontece, a nossa sociedade é homofóbica. A nossa sociedade não gosta deles. Entende? E a gente está aqui, a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar de uma forma que não é batendo em quem reproduz essa fala. Entende? Se, por algum acaso, vamos matar todos os racistas do Brasil. Nossa, a ideia é muito legal matar todos os racistas do Brasil. A questão é que tem pessoas que eu amo que reproduzem discursos racistas. Elas são racistas? Não, não. Você pode pegar, sei lá, uma tia suba um pouco mais velha que às vezes fala algumas merda. Tipo, hoje é dia de branco, vamos trabalhar porque hoje é dia de branco. Ela falou essa merda? Falou. Ela pode ser minimamente racista? Pode. Assim como toda a sociedade brasileira, inclusive você, é ou foi em algum momento. Então a esquerda, que é o lado que eu luto, é o lado que eu defendo e é o lado que eu acho que está certo, tem que mudar essa abordagem na grande maioria. Isso é o que o quadrinho traz pra gente, é a minha opinião, que eu achei que eu não ia dar minha opinião hoje, mas acabei dando. A gente não pode chegar num cara que teve uma fala minimamente transfóbica e crucificar. Olha lá, tá vendo ele? Ele é de direita. Olha, vamos foder com esse cara. Seja na internet, seja na vida real. Isso não pode acontecer.
O Demolidor faz isso. A Brand se desenvolve ao longo do quadrinho e o quadrinho passa essa ideia. Essa é a crítica da Brand que a Innocent faz com a Brand no quadrinho. Entende? É basicamente essa ideia que eu queria passar para vocês no quadrinho de hoje, além de desenvolver a saga do Demolidor. Posteriormente, a Brand vai ter o seu arco de redenção, né? Isso é algo mais ali, um pouco mais no mundo mais heróico mesmo. Ela conhece um anjo, eles vão pro inferno do Mephisto que é o principal vilão dessa saga do Demolidor. Não dessa saga, né? Mas desse arco do Demolidor. E talvez da saga como um todo ele seja o principal vilão. Né? A Innocent gosta muito de brincar com essas coisas implícitas. Um prédio engole outro prédio. O que foi isso? Mephisto na cabeça do Demolidor. É algo artístico, é algo poético, é algo muito foda. E é algo que aparece no Demolidor, que é um herói completamente pé no chão. Que ao mesmo tempo em que tem os seus embates com Mephisto, tem os seus embates pé no chão. E é basicamente isso. O canal voltou numa toada diferente. Voltou falando sobre um tema que dificilmente eu traria antigamente, de eu me posicionar dessa forma. Eu não imaginei que eu faria isso. Mas é porque tinha tanta ideia entalada, tinha tanta coisa aqui na minha cabeça que eu tinha para falar para vocês, que eu acabei fazendo um vídeo um pouco mais assim. Tenho certeza que vai soar controverso. Quem está próximo de mim na vida real vai entender muito bem o que foi que aconteceu, né? E é muito interessante que saibam. E eu acho que todos vocês de esquerda, de direita, todas essas pessoas assim, vão entender que de fato a esquerda, eu vou falar somente da esquerda, não vou falar da direita, mas que a esquerda às vezes um pouco passa da dose e queima o meu filme, que é o filme daquela pessoa que quer vencer, do filme que quer o bem de todo mundo, que quer que as pessoas parem de sentir fome, que quer que acabe com essa desigualdade, com esse imperialismo e todos os problemas que são decorrentes do capitalismo. Quer ver mais críticas dessas aqui, tanto de obras ou críticas sociais, sigam a gente, sigam aqui o Desacato à Autoridade. E se você quiser participar, não gostou da iluminação, não gostou do microfone, não gostou de alguma coisa, não gostou do quadrinho que eu falei, tem alguma ideia melhor, tem alguma outra coisa, você pode comentar, você pode me seguir nas minhas redes sociais e você pode também entrar no grupo do WhatsApp, que é completamente de graça, completamente massa. E tá até entrando uma galera, estava entrando uma galera quando eu parei de fazer, e agora quando o canal voltar espero que ele encha, espero que tenha um conflito de ideias ali dentro. Então fiquem à vontade para conversar com o dono desse canal que vos fala. Valeu e é nóis!